Olá, sejam bem-vindos ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui abordamos os mais diversos assuntos sobre obra, desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou o Vitor, essa hoje é a minha dupla. É a Dani. A Dani, e sejam muito bem-vindos ao Vem Cá. Ajuste aí os fones de ouvido, hoje nós temos uma convidada muito especial, e ela já é de casa, já conhece aqui, já participou de um episódio especial, não é mesmo, Dani? Então, hoje estamos com a Elisa. Oi, Tudo Elisa. bem, Elisa? Olá, pessoal. bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda novamente aí à casa. Já conhece mais ou menos como é que funciona, com certeza nos acompanha. Vamos conversar hoje um pouco. Mas assim, a gente gosta muito, como a gente sempre fala, de conhecer as pessoas por trás, trazer para o nosso público quem é a pessoa por trás da empresa. Você tem uma empresa aí de anos, né, de sucessão, inclusive, né, anos de mercado. Conta um pouco mais para nós quem é a Elisa na fila do pão, né? Então, né, antes da parte profissional, eu acredito que eu sou filha, eu sou amiga, sou mãe de pet, né? Então, a gente tem várias facetas aí atrás de uma marca. Eu sou uma pessoa sempre muito disposta para as pessoas que convivem comigo, dispostas a ajudar, sou sempre envolvida em várias causas e projetos juntos, né? Então, é isso aí. Reflete na vida profissional, né? Legal, legal. Inclusive, realmente bem ativa em projetos, né? A gente teve aí se auxiliando através de grupos, né? Sim. Na época das enchentes. Nossa, é. ajudou bastante ali. Eu vi que estava sempre ativa. Mas assim, algum hobby, algo que tu gosta de fazer no teu dia a dia, enfim. Foge do trabalho, assim. Fora o trabalho, exato. Eu amo dança. Amo dança, folclore, cultura, tudo isso no geral, né? Mas não tenho muitas habilidades para música ou outras coisas, então eu foco mesmo na dança. Eu danço na companhia de danças da Bailar e tô sempre envolvida com eventos folclóricos nesse sentido, né? Até aproveito, né? Agora em novembro a gente vai ter um evento do Dance Party, que é um evento de danças tradicionais folclóricas em pares. Então, que legal. Sou Olha só, eu envolvida totalmente aí. fora do trabalho mesmo. É mesmo. E tu sabe que eu sempre ouvia do meu pai, assim, porque eu sempre dancei. Eu comecei a fazer balé, jazz, essas coisas, quando eu tinha 3 anos de idade. Então, era bem, né? É uma coisa que faz parte da minha vida, eu não consigo viver sem. E meu pai dizia, engenheira não dança, né? Porque, tipo, não combinava, assim. Mas hoje eu provo que dança sim. Legal, eu lembro que até esses dias tu comentou, né, que tava tendo esse evento, enfim, né, Sim. que tava bastante envolvida, inclusive, com esse evento. Legal. E isso é um dos hobbies que tu mais gosta, assim, Sim. dança, pratica no teu... Eu sempre pratiquei bastante esporte também, então já joguei de tudo, mas no momento tô tendo que ficar um pouco mais afastada dos esportes aí por questão de saúde, né? Sim. Mas a dança é uma coisa que eu não abro mão, assim, Não tem como. Tive que ficar parado um pouquinho, mas essa, se tem que me dedicar pra alguma coisa nesse momento, tem que escolher, vou pra dança. Vou pra dança, legal. E a questão, onde chegou a engenharia aí pra você, né? Você é formada em engenharia civil, né? Isso. Onde chegou, você era a profissão que você queria seguir? Como é que foi essa trajetória? Desde pequenininha, eu contei pra vocês outro dia, né, que a gente conversou. Eu virava minha motoquinha pra cima lá e mexia nela e dizia que eu queria ser engenheira mecânica, que eu queria trabalhar com peças. Eu sempre me imaginei trabalhando em indústrias muito grandes. Mas aí a gente não é bobo, né? Então, o meu pai é engenheiro civil e de segurança do trabalho também, e a minha mãe também trabalha técnica de segurança, gestora ambiental, e os dois tinham empresa juntos. E eu escolhi trilhar esse caminho que seria o mais próximo da minha realidade, com 2 baita professores em casa, né? E aí eu escolhi a engenharia civil. Legal. Daí fui para esse ramo. Depois fiz segurança do trabalho, agora fiz mestrado em engenharia industrial também. Então, hoje eu consigo me aproximar mais daquela criança Elisa que queria trabalhar com a parte mecânica atendendo indústrias, mas dentro da parte de segurança do trabalho. Sim, porque aí você atende indústria, né? O teu Isso. público-alvo acaba sendo indústria. Legal. E essa questão do mestrado foi porque você almejava dar aula ou foi questão de conhecimento, agregar conhecimento? Foi mais questão de conhecimento mesmo. Foi um mestrado que eu ganhei uma bolsa na época da pandemia ali, então era uma universidade da Espanha, e aí eu conseguia fazer online, né? Legal. E aí eu tinha colegas do mundo todo, assim, foi uma troca bem legal, né? Tinha pessoas do mundo todo mesmo. E
agregou bastante conhecimento de processo, de gestão, essa parte administrativa eu gosto bastante, consegui trazer muita coisa para dentro da minha empresa, inclusive, porque eu acho que como empresário também, né, puxando mais para esse lado do empreendedorismo, a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Então, a administração, o jurídico, o contábil, todas essas questões ali. Então, o mestrado ajudou bastante nisso também, nesse conhecimento. Legal. Fez quase que um intercâmbio na pandemia. Bem isso aí, porque a gente tinha um grupo com todos os colegas, né? Então, o pessoal falava inglês, falava em espanhol e todo mundo se entendendo, né? Então, foi bem legal. Nada que um Google Tradutor não resolva, né? Não, legal. Até porque a pandemia, ela acelerou muito essa questão do digital, né? E engoliu muita gente também, né? Exato. Que não tinha. Eu vi um post do Ricardo Amorim na outra semana que dizia assim, que a IA não vai roubar, não vai tirar o trabalho de ninguém. Mas quem usa IA vai tirar o trabalho de quem não usa. Isso aí. Exatamente. Né? Então, a tecnologia como um todo, não só IA, né? Não, exatamente. E isso vem ao passar dos anos, né? Passar dos tempos, vamos dizer assim, né? A gente sempre tinha, né, lá, estudava sobre a Revolução Industrial, né? Vai tirar muito emprego e tal. Não adianta, as pessoas têm que ir se preparando conforme realmente a evolução. Se adaptando, né? Adaptando conforme a evolução, né? O que me assusta um pouco é esses robôs agora, esses humanoides aí. Que faz umas coisas, né? Faz muita coisa aí. Mas sabe que como a gente, né, fala da construção, assim, entendo que seja uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas ele garante uma qualidade que no trabalho artesanal que a construção civil tem é impossível. Muito equipamento já vem trazendo essa questão de auxílio, né? Hoje ainda, que nem tu falou, ainda é uma coisa distante, mas já tem impressoras de casa, vamos dizer assim, Sim, né? Legal. Então, isso reflete muito na falta de mão de obra, na questão de tempo, apesar de ser um equipamento extremamente caro ainda, né? Porque é muito distante, mas ao mesmo tempo tu evita desperdício, tu evita outros gastos, enfim, né? Nesse ponto, realmente, a evolução tem que vir, né? Ainda Sabe mais... que há muitos anos, vamos dizer assim, uns 15, talvez, um vendedor tinha apresentado para o meu pai as máquinas de pintura, pintura... O airless que eles chamam, né? Que hoje o pessoal tá usando muito, né? Mas imagina, 15 anos atrás, isso era muito pouco falado. Sim. E a gente comentou, semana passada até, o meu pai falou assim, nossa, é que o vendedor tinha tão pouco conhecimento técnico que ele não conseguiu me demonstrar que aquilo era realmente bom, né? Então, naquela época ele mostrou também uma máquina de embolso, reboco, essas coisas assim, né? E na época o vendedor tinha tão pouco conhecimento técnico que não conseguiu convencer que era bom. Que pena, porque teria sido um baita investimento e hoje em dia, ainda bem que alguém comprou a ideia, né? E tem desenvolvido isso. Legal. Esses dias eu vi também um vídeo de um drone fazendo pintura predial. Pensa, né? Tu diminui o risco de vida. Essa parte chega muito no meu trabalho, né? Exatamente, risco de vida, a questão do custo, por mais que o equipamento, obviamente, deve ser caríssimo, né? Mas o que ele vai economizar de mão de obra, tempo... Não, e assim, né? Os custos invisíveis, que a gente chama, que é o risco, que é muito difícil calcular, porque se tu tem um problema, tu não tem como, né, dimensionar qual vai ser o tamanho desse problema e quanto ele vai custar. Às vezes ele custa uma vida. Que não tem um valor, né? Que não tem um valor. Não tem valor. Porque, querendo ou não, hoje artesanalmente fica uma pessoa pendurada, né? Tendo risco até não só... tá tudo certo com o equipamento, mas daqui a pouco um manuseio errado pode gerar... Ou assim, né? Como que a pessoa tá de saúde naquele dia, quando vê tem um mal súbito? Olha a dificuldade que é para resgatar uma pessoa de um trabalho em altura. Né? Então, às vezes a pessoa tá ali... O que a gente tem muito hoje na construção civil, principalmente, né? Diabetes. Então, é uma coisa que as pessoas têm, não cuidam e pode causar um mal súbito. Então, pode causar um desmaio, né? Exatamente. E aí, o cara tá lá na altura, pode ter esse tipo de problema. Então, nesse ponto, realmente, vai ter aquela polêmica, mas o pintor vai perder o emprego. O pintor pode aprender a operar o drone, sabe? Isso, na verdade, é uma adaptação da tecnologia com a pessoa, né? Exatamente. E aí, como é uma mão de obra muito artesanal, tá cada vez menor a quantidade de pessoas que se dispõem a fazer isso também, né? Então, obviamente, o equipamento, ou robô, ou seja lá o que for, vai começar a tomar esse tipo E eu penso que o equipamento tecnológico ele vai precisar de uma manutenção.
É, Ele vai precisar de alguém que exato. saiba Vai mexer. surgindo, né? Tu sabe, Manusear. é que nem quando surgiu as motinhos elétricas, né? As É, scooters. é. Isso. Então, assim, não tinha mecânico. Hoje em dia, tu já tem alguns lugares em Passo Fundo que tem uma mecânica de scooter. Então, Exato. né? Surge uma coisa nova, surge uma necessidade nova. Mas a gente se apavora às vezes antes um pouco, né? Meu Deus do céu, agora não vai ter mais pintor. É. Não, calma, Só existe muda. um outro. Uma adaptação, tem que ter essa adaptação, né? E como já está realmente escassa a mão de obra nesse sentido, esses equipamentos acabam realmente tomando espaço, não adianta, né? Eu sou muito, assim, uma entusiasta da tecnologia mesmo, né? Também. Tem uma indústria que eu atendo que utiliza robôs de solda. Então, assim, a precisão É perfeita. não né? tem, né? Então, o humano, um vai começar, o outro vai terminar a peça, Já dá tem diferença. diferença, às vezes não vai passar na qualidade necessária, o robô É. não tem, né? Não, é preciso, velocidade, né? E N Não fatores. É, não reclama. É, bem ou Se mal, a o gente robô... vai entrar nessa questão polêmica, né? Porque assim, aí o já robô não vem. fica doente, o robô não tira Ih. férias, É. o robô não tem atestado. Aí que entra a polêmica, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista empresarial, É bom. isso Não É tenho bom que você negar. ter tem que negar. robô. É, isso não Mas tem que do negar. outro lado é ruim, né? É. Não, o que eu vejo que me assusta um pouco é que estão colocando em robôs, que nem agora o Elon Musk está lançando e tudo mais, humanoides com inteligência artificial, né? E aí o que me preocupa é o que essa inteligência artificial continua aprendendo, o que ela pode fazer e tudo mais, né? Mas, enfim, né? Mas ao passo que a gente vai se acostumando a utilizar esse tipo de tecnologia, por exemplo, eu utilizo muito o ChatGPT. Sim. Tem gente que é muito Direto. preconceituosa Eu uso com direto. isso e assim, ó, a inteligência artificial, ela utiliza coisas que já foram criadas por alguém, Exato. né? Então, não tem uma criatividade. A criatividade é humana, né? Exato. Então, ela vai aprender o que já fizeram. Bom ou ruim. Bom ou ruim. Aí que mora o perigo, Aí né? que mora o perigo. É. Legal. Da tua empresa, qual que é hoje o carro-chefe? O que vocês atuam? Como empresa, como é que vocês atuam? Então, a minha empresa é a Lemes Engenharia, né? A gente atua na parte, principalmente, de segurança do trabalho. Só que a segurança do trabalho ela é muito ampla, né? O que a gente faz, no geral, que é primário para as empresas? Documentação. Programa de gerenciamento de risco, programa de controle médico de saúde ocupacional, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade. E aí, dentro desses documentos que são o inicial, o obrigatório para todas as empresas a partir de um funcionário, né? Aí a gente faz o gerenciamento de riscos, que é a implementação desse programa de gerenciamento de riscos. E vamos traduzir todos esses nomes, né? Eu ia perguntar agora, Importante, exatamente né? isso. Traduzir o que são esses nomes. O programa de gerenciamento de risco, a gente faz um reconhecimento dos possíveis riscos do local. Então, assim, tem barulho. Ok, vamos dimensionar esse barulho, vamos ver se esse é um conhecido como ruído, um risco de ruído, se ele está abaixo do nível de ação, acima do nível de ação ou acima do limite de tolerância. Qual é o risco que representa isso? Opa, se a pessoa ficar mais de 4 horas nesse ruído, ele vai ter um risco de perda de audição. Se ele ficar até 8 horas, não vai ter. Então, a gente faz esse dimensionamento com base nas normas do Ministério do Trabalho, né? Então, outros riscos de acidente, riscos ergonômicos, riscos físicos, químicos e biológicos, que a gente chama também, né? Então, todas as áreas aí entram nisso, né? Desde uma limpeza predial mais básica, que o pessoal... Isso é o que eu mais escuto, né? O pessoal me fala assim, mas só usa os mesmos produtos que a gente usa em casa. E aí eu pergunto, deixa de ter acidente doméstico? Não, né? Não deixa. O que acontece? Em casa a gente tem menos cuidado, a gente fica mais propício ao acidente. E qual que é a diferença também, né? Na empresa, quem que é o responsável? É o empregador. Então, é o empregador que tem que tomar medidas. Em casa, cada um é responsável por si. Sim. Né? Então, seriam basicamente esses os documentos mais básicos, assim. Daí a gente faz o gerenciamento. Programa de proteção respiratória, programa de controle auditivo. Né? Todas essas coisas, assim, num local que tem um ruído muito alto, a gente faz o programa de controle auditivo. Através da audiometria, a gente vai acompanhando se alguém está desenvolvendo algum problema de audição ou não. E por que eu falo tanto do ruído? Porque ele é o risco que é mais comum, né? tá no dia a dia ali de todo mundo, né? Principalmente indústria, né? Onde gera muito ruído, Sim, coisa assim. barulho. E aí vocês fazem, por exemplo, indicações para a empresa ou adaptar melhor o ambiente Isso. ou trazer
ferramentas de segurança para a pessoa. Isso. Dentro das normas até tem uma hierarquia de medidas de proteção, que é primeiro medidas coletivas, então que tratam no ambiente, e depois medidas individuais, que seria o equipamento de proteção, né? O protetor tipo plug, o protetor tipo concha. A gente avalia também com a empresa a questão de custo-benefício, o que vai durar mais, o que o colaborador vai aceitar melhor. Então, tem lugares, por exemplo, que a gente não indica o protetor tipo plug, porque o pessoal não vai ter o cuidado com a guarda e com a higienização, e isso vai ser prejudicial à saúde de outra forma. Sabe? Então, a gente vai querer obrigar o colaborador a utilizar o protetor para cuidar do ruído, mas aí ele vai criar um fungo porque ele não higienizou e não guardou direito. É melhor que tenha outra opção. Exatamente. Depende mais cara, mas que de fato não dê problema. E outra durabilidade, né? Porque às vezes a empresa assim, vou comprar o mais barato. Tá, mas o mais barato vai te durar 2 meses e o que é 20, 30 centavos mais caro vai te durar 6 meses. Sabe? A diferença é muito pouca pelo muito tempo. Pouca. E essas avaliações, então, precisa de alguém que seja da área, que tenha todo esse conhecimento para fazer, né? Porque às vezes só o pessoal do compras, às vezes não tem não vai entender, essa noção, né? Até eu ia já entrar numa pergunta aqui que de repente já tu pode responder. Um mito ou uma crença comum que tu gostaria de desmitificar da área, da tua área? E o pessoal sempre fala, mas aqui não tem risco nenhum. Sabe? E isso, assim, é o mais. Não, mas aqui não tem risco. Não, mas eu faço essa atividade há tanto tempo, não tem problema, não tem risco, né? Esse é o mais comum de se ouvir, né? Esse é o mais comum de se ouvir. Então, assim, tem, gente. Sempre tem risco. Ergonômico sempre vai ter. De acidente sempre vai ter. Em escritório pode ser menor. Mas existe, né? Então, a gente fala muito, arquitetos, no desenvolvimento de mobiliário, né? Poxa, a pessoa que vai ficar o dia inteiro com o braço aqui digitando, ela precisa de um mobiliário que seja um pouquinho mais arredondado, para essa bordinha não ficar causando pressão, porque isso aqui causa bastante problema ergonômico no pulso, né? A pressão. Porque tu fica com o braço, assim, escorado, né? Tá ali, né? Isso, então fica pressionando ali os vasinhos ali, os teus músculos, né? Então, se tu não tem uma ergonomia mais adequada, pode causar problemas que são evitáveis, de forma simples, mas precisa de uma orientação. E às vezes não é a curto prazo, é a longo prazo, né? Vou falar com a minha chefe agora. Conversar com a minha chefe. Conversa com a tua chefe. A minha mesa é bem reta, vou falar com a minha chefe agora. E o problema do longo prazo é que é irreversível depois, entendeu? Exato. Então, às vezes as pessoas, não tem risco, não tem risco. Sim, porque quando você perceber que teve, já é tarde demais. Né? A gente fala muito, pessoal, assim, gesseiro, lixa a parede, lixa gesso. Gente, o gesso, ele fica como depois do pó misturado com algum material aquoso? Fica duro, certo? Então, como que isso vai ficar lá no pulmão da pessoa que inalou essa poeira, né? Tem muito gesseiro aí que tá com gesso por dentro, como se diz, né? Só que eu converso com amigos médicos, assim, e daí o pessoal, quando chega a ter esse problema, já é tarde demais, porque é irreversível, né? Claro, imagina. Não vai conseguir mexer, né? Não, é um produto químico. É uma coisa que leva anos pra desenvolver, digamos assim. Sim. Por isso que quando desenvolve, daí é zebra. Exatamente. O que tu defende, assim, como um diferencial teu profissional que tu aplica no dia a dia da tua empresa? A gente faz muito mais do que a parte técnica. Assim, eu busco muito me desenvolver, eu fiz alguns semestres de direito, inclusive, para poder escrever melhor os laudos, né? E eu sempre, com toda a minha equipe, eu sempre falo, o papel aceita tudo. Não adianta tu fazer um bom laudo também, né? Como que isso vai chegar na pessoa que precisa ser protegida? Qual é o intuito primário do nosso trabalho? É aumentar a qualidade de vida e a segurança no trabalho. E muitos profissionais da segurança do trabalho, eles veem, assim, uma regra. Eu tenho que botar tal equipamento e vou botar na pessoa. E, às vezes, aquilo reduz produtividade. Então, você não vai ser bem aceito nas empresas para oferecer o teu trabalho, né? E a pessoa também não vai ficar protegida. Então, a gente tem que achar um meio termo que mantenha a produtividade, que seja confortável para o colaborador, que ele abrace a ideia para garantir a qualidade de vida. Então, é todo um ciclo, né? Com certeza. Tu sabe que em 2005, mais ou menos, eu iniciei um curso de técnico de segurança do trabalho.
Eu até fui quase na metade do curso, assim, depois não consegui concluir. E na época se falava muito da dificuldade de convencer as pessoas de usar os EPIs, enfim. Hoje ainda é uma dificuldade, isso já melhorou muito? Como é Ainda é muito difícil, mas eu acho que cada um tem a sua parcela de culpa, né? Então, os profissionais de segurança do trabalho, eles devem investir mais em estudar um pouco mais da psicologia de segurança. Né? Então, formas de como dar um treinamento, melhorar um pouco a oratória, eu acho que isso falta bastante. Porque às vezes as pessoas só falam e não estão nem aí se as pessoas estão entendendo, se estão comprando aquela ideia, né? Então, cada um com a sua parcela aí. E dos profissionais, é muito cultural, né? Quantas vezes as pessoas, assim, vão fazer alguma coisa certa e o outro tira sarro, os colegas, principalmente na construção civil, né? Bastante, Principalmente né? na construção civil. Então, e o colega tira sarro, porque tá fazendo as coisas certas, né? Ou tá com medinho. É bem isso, né? Acontece muito mesmo na construção civil, eu que tenho muito envolvimento com isso. Capacete, pra que usar, né? Pra quê? Só atrapalha, tem que estar segurando. Se tu usar um capacete bem ajustado, certinho, E não tu vai sabe ter... que essa é outra coisa, né? Polêmico também, adoro polêmicos. Nós também, pode trazer. Porque assim, ó, o capacete, ele é indicado para quando tem risco de queda de objeto, então quando tem algum trabalho acima da linha da cabeça. Precisa a todo momento na obra, essa pessoa é um azulejista, tá trabalhando dentro de um apartamento fechado. Tem risco de cair alguma coisa na cabeça dele? Não tem. Mas ele tem o discernimento para utilizar o equipamento para quando ele sai, para andar no corredor, para andar no pátio da obra. Ele tem discernimento para, opa, agora eu preciso colocar e agora eu entrei no apartamento, agora eu não preciso. Por isso que a gente tem que acabar cobrando que usem 100% do tempo, porque as pessoas não têm esse cuidado. Não, e é até melhor que use sempre, justamente por isso. Uma distração, eu vou ali no banheiro. E aí ele saiu de dentro do apartamento, foi pro resto do prédio onde tá tendo obra. Exatamente. Né? E fora que depois que tá usando sempre, acaba até acostumando. É melhor que acostume usando do que sem, né? Não, porque tirou esse tira e bota, Sim. acaba ficando sem, né? Outro equipamento, assim, que é essencial e as pessoas não utilizam é óculos. Também. Gente, a quantidade de acidente. E assim, a gente tem vários casos, né? De pessoas que ficaram com a visão reduzida, que perderam a visão de um olho, né? E é irreversível. E assim, quem sofre não é a empresa, é a pessoa. Esses dias mesmo eu vi um vídeo no Instagram, um cara utilizando uma lixadeira, uma esmerilhadeira, enfim, né? E ele com óculos, aí ele mostrou o disco quebrado, assim, aí virou a câmera, tava o disco cravado no óculos. Pensa se não tá... A importância do óculos. Um acidente bobo, né? Porque o disco não foi feito pra quebrar, mas qualquer desalinhamento da mão quebra o disco. Vem você, né? Não, e aí eu já vi esse vídeo várias vezes que todo mundo vê e me manda. Eu Bicho, adoro, eu porque daí eu imagino. entendo assim, opa, sou referência no assunto mesmo, né? E aí o pessoal me manda. E aí, só que pra utilizar esse tipo de ferramenta, o certo é usar uma face shield, sabe? Não só o óculos, Não né? só o óculos, porque poderia ter dado no rosto. Poderia ter dado na Sorte, boca, ele poderia ter teve dado no muito nariz. mais sorte, Ele imagina. teve muita sorte que deu exatamente no óculos, cravou no óculos, É. pensa. E realmente, essa proteção maior, ela Grave, já... Tem uma coisa que eu tenho muito medo. Eu não consigo ir no açougue. Sim, serra. eu já vi acontecer o acidente. Já viu? Já vi, é terrível. E um dedo junto? O dedo junto com a carne. Ai, gente, aquilo é um negócio que... Existe quando uma eu escuto- luva, né? Existe uma luva Mas a luva é mais perigosa, o certo? É? Porque às vezes ela tranca ali, sabe? É Tem uma a luva de luva- malha de aço. Isso, É. isso. Tem ressalvas, assim, pra fazer com ela. Olha. O certo é sempre ter algum empurrador, sabe? Utilizar, tipo, É, algo tipo que que nem empurra. Tipo aquela coisa que tu pega pra ralar, sabe? Que Sim. tu coloca, assim, que tu prende uns dentinhos, Sim. cebola, assim, essas Aham. coisas. Sim. E aí tu usa ali pra... É tipo aquilo, tu pega a carne com aquilo e coloca, sabe? Pra ter E um não a mão distanciamento usar. e não a mão. É. Tu vê. Eu vi uma vez um acidente acontecer assim. Meu Deus, coisa horrível. Mas... Imagina, E assim, ó, Segundos, né? os procedimentos que eles são criados, eles têm que ser, assim, ó, muito treinados, né? E já teve casos, teve um acidente numa indústria alimentícia que ela tava fazendo uma massa, então era um funil, ela tava de frente pra parede, assim, e aí em cima tinha uma espátula com aviso, né? Se a máquina trancar, use a espátula. A máquina trancou e a mulher botou a mão. Ela é. Deu os dedos, né? Então, tipo, poxa, a espátula tava ali na frente. Era só usar. E o que eu sempre falo, né?
O acidente, ele não acontece assim, eu fiz pela primeira vez na vida um negócio errado e aconteceu um acidente. Não. Né? Você tinha o hábito de fazer aquilo errado, pensava que nunca ia dar nada e dessa vez deu errado. Não, e às vezes até essa questão da, tipo, eu sempre fiz assim, dá certo, né? É mais rápido, não preciso desligar a máquina, não preciso... Eu nunca me esqueço, eu morava em Porto Alegre e lá próximo da onde tinha a fábrica da Taurus, das armas. E os caras eram pessoas experientes em bancada e faziam os testes, os últimos detalhes dos testes das armas, né? E aí o que eles faziam? Ajustavam, pegava a arma, botava a bala, ia lá e testava o tiro. E aí numa dessas o cara pegou, botou na bancada e esqueceu de tirar a bala, ou alguma coisa nesse sentido. A bala ficou ali e quando ele puxou ali pra tirar determinada peça, deu o tiro no colega do lado. Uia. Pensa. O cara não, parece que não houve nada, assim, Mas foi um igual... tiro, mas pegou um tiro no colega, Mas olha o sabe? susto, né? Então, tu vê, né, algum processo ali que ele deixou de fazer e acabou gerando esse tipo de acidente, né? É bem complicado mesmo. E eu digo assim, quando acontece um acidente, ou na construção civil, o risco maior é o da queda em altura, né? Sim. E a gente sempre fala assim, se for um acidente que seja mortal, é melhor às vezes. Sabe? É mesmo? Que sentido tu diz? Porque imagina, a pessoa vai ter que reaprender a viver, né? Sei lá, alguém que caiu ali e ficou tetraplégico. Depende de trabalhar e tudo mais. Entendeu? Olha toda a questão da família. Todo emocional envolvido, existe muita coisa. Muitas vezes é a pessoa provedora, né? Não trabalha. É complicado. Grande parte das vezes é a pessoa provedora, né? Dentro da realidade cultural da construção civil, sim. Complicado. Bom, vamos falar dos nossos parceiros. Bora. Vamos lá, temos então, Xandão, bota aí no central, vamos falar do Briancini Tintas, nosso parceiro aí de material de pintura, todo material que você precisa pintar, pintura de casa, apartamento, prédio, pintura interna, externa, verniz, né mesmo? Todo tipo de material é com eles no Briancini, no @Briancini Tintas. Isso aí. Então, nós até já falamos um pouco aqui sobre a dificuldade, né, que seria realmente essa questão do uso do IPI e tudo mais. Mas conta pra nós algum perrengue, uma história engraçada. Já falamos um pouco de história triste, acidente, né, porque acaba envolvendo, né? Sempre, né? Sempre um trágico que reina, né? Mas tem alguma coisa engraçada, algum tipo de coisa na tua vida ali, na profissional? Olha, engraçada. Ou que seja um cômico trágico, então, né? Um pouco misturado, né? O que eu vou dizer? Agora não me vem nada à cabeça que seja engraçado, assim, mas ocorre bastante coisa no dia a dia da gente, né? Mas o que acaba sendo cômico é tipo piada interna, sabe? Piada interna. O que acaba sendo cômico é os clientes, hoje em dia, a informação, ela tá na palma da mão das pessoas, mas elas têm que saber interpretar as coisas, né? Então, normalmente o pessoal assim, porque... Esses dias um cliente, ele queria... ele era o dono e ele trabalhava também, né? Na atividade. Então, ele queria aposentadoria especial pra ele. E não tinha direito, né? Então, por quê? Porque a aposentadoria especial tem um decreto específico, tem lá, né? Mas o que precisa fazer pra ter aposentadoria especial? Gente, pra ter aposentadoria especial, você tem que estar exposto a algum risco que vá te invalidar antes, sabe? Então, não fica querendo ser invalidado antes, basicamente, né? Sim. Só pra se aposentar mais cedo. Então, acaba sendo uma piada interna, assim, pro pessoal. Porque o que eu faço pra dar insalubridade pro funcionário? Bom, então expõe ele ao risco, basicamente, né? Então, a intenção... Hoje em dia, na nossa sociedade, é muito comum o pessoal assim... porque eu vou pra tal lugar, porque lá eu recebo insalubridade. Gente, insalubridade não é ganhar mais. Não é bônus, né? Então... A gente sempre tem essas, assim, do pessoal, mas lá eu vou ganhar insalubridade. Tá, mas então lá você está exposto a adquirir uma doença. O pessoal liga muito isso, né? Insalubridade, né? Sim. É insalubridade com... Periculosidade. Isso. Que o pessoal liga muito a isso. Isso vai agregar no meu salário. Ele pensa no bolso. leva em conta no bolso, né? Quando, Então, o teu trabalho, ele fica bem pertinho ali da parte jurídica. Muito perto, né? Muito. Principalmente quando a gente atua na parte de assistência técnica de perícia, que é quando o funcionário colocou a empresa na justiça, né? E aí vai haver uma perícia.
Então, tem um perito que é o engenheiro de segurança, vai avaliar as condições do local, verificar se é a mesma coisa que está no nosso laudo, se o que estava sendo pago para o funcionário era aquilo mesmo, né? Ou se tinha direito a alguma coisa a mais. Até a perícia do acidente, alguma coisa assim, vocês trabalham também? Sim, a perícia de acidente é bem difícil acontecer porque a empresa é responsável, acaba sendo responsável, então acaba que eles fazem acordo antes de chegar aí para uma perícia. Assim, então, mas existe. Legalmente ela é uma possibilidade, mas ela normalmente não acontece por causa disso. Se resolve antes. Que interessante. Porque realmente, no teu caso, tem mesmo saber um pouco mais de direito e ter essa outra, mão né? Porque tem coisas que, ainda voltando no diferencial do nosso trabalho, né? Tem profissionais que são muito bons tecnicamente, mas um comentário, né? Questão de insalubridade. Não tem na parte legal questão de insalubridade para limpeza de banheiro. Mas existe uma súmula, que é um ordenamento jurídico, que dá insalubridade para limpeza de banheiro de grande fluxo, não sei o quê. Então, é uma coisa lá do direito, mas que eu posso trazer para o meu cliente e dizer assim, ó, olha, vai ter essa possibilidade, né? Nesse local, se o teu funcionário entrar, ele vai acabar ganhando. Então, já paga desde já. Né? Já resolve. É uma coisa 100% jurídica, mas que a gente tem que ter atenção, sim. Outra coisa é a questão de convenção de sindicato, né? A gente sempre tem que estar por dentro também para poder dar a melhor indicação. E isso vocês têm um apoio jurídico interno ou é conhecimento vocês que vão adquirindo? Hoje nós temos, a gente vai adquirindo conhecimento, né? Claro. Mas hoje nós temos um apoio jurídico do escritório Guedes Advocacia, então eu sempre confirmo as informações com os guris. Olha, eu tô com tal situação, né? Como que eu posso pra proceder? garantir. Porque normalmente as situações são meio corriqueiras, mas Sim. enfim, sempre tem alguma coisa diferente ou nova Sim. para, né? Fora que muda a lei, muda, né? Tudo. Na parte de segurança do trabalho, ultimamente, já estava passando da hora de ter essas atualizações, né? E aí, agora veio várias juntas, assim. Então, a gente tá sempre estudando, né? Tem que ser, né? Na verdade, vocês atuam na ideia de proteção do funcionário, mas também do cliente de vocês, que é o dono da empresa, né? Sim, porque, que nem eu disse, né? A minha ideia, minha pessoal, eu preciso juntar as duas coisas. Eu não posso achar que a empresa tem que me contratar porque é obrigado por lei e eu vou colocar só o que está na lei e vai proteger o funcionário. Não vai. Eu tenho que achar a melhor maneira de encaixar essas duas coisas, de melhorar, pelo menos manter a produtividade, não atrapalhar na produtividade da empresa, porque é isso que paga a gente. Sim. Né? Então, se eu sempre imagino, se eu consigo colocar isso com a produtividade, consigo de repente aumentar a produtividade, é mais investimento em segurança, a empresa ganha, todo mundo ganha. O funcionário ganha, a empresa ganha, eu ganho. Tá tudo certo. Tudo certo. Porque, na verdade, a preocupação inicial, quando você deve ser contratada, é realmente auxiliar a empresa a trazer, não só por ser obrigado, mas trazer também essa questão de conforto pro funcionário, enfim, que vai estar atuando na empresa. Uhum. Que legal. E indústrias, assim, que é um dos carros-chefes de vocês, né? O que é mais fácil ou mais difícil, enfim? Geralmente a indústria, quanto maior, ela investe mais, ela se preocupa mais com isso. É mais obrigada. É mais obrigado. Tem mais fiscalização, né? Então chama um pouquinho mais de atenção, porque envolve mais pessoas. Entendi. Mas aí a fiscalização, ela é muito maior nas indústrias por ser maior e ter mais visibilidade ou porque... Enfim, a indústria maior, ela tem essa obrigatoriedade da fiscalização? Ocorre de diversas formas, né? Porque a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela pode ser aleatória, ela pode ser por denúncia, ela pode ser o sindicato que cobrou que o Ministério fosse lá. Entendi. Então, normalmente, quando é mais visada, quando é maior, acaba tendo mais visitas. Mais visitas. Mas existe essa aleatoriedade, tipo assim, a fiscalização vai... Nós tivemos, há uns 2 anos atrás, algumas visitas em obras de residências aqui em Passo Fundo. Olha! E que foi inédito, né? Bem Porque é uma inédito. coisa que o pessoal não espera. O pessoal Verdade. não coloca nem na ponta do lápis lá. O custo com o EPI. O custo com linha de vida. Então, hoje em dia, o pé direito das casas está maior. As casas normalmente são sobrados, né? Mais dois altos, pisos, né? Então, tem que ter linha de vida, guarda-corpo.
E o pessoal não tava planejado Pensa pra o susto isso. dessa gente. É verdade, agora tu comentando, eu lembro de umas obras ali no Cidade Nova que foram embargadas Pensa o susto. porque não tinha... Não fez a conta, né? Não imaginava. E aí, o que acontece, né? O pessoal assim, porque nunca cobraram, como é que vão cobrar agora? Sim, a lei, ela existe há Sempre existiu. anos, entendeu? Acharam, hoje eu vou dar uma voltinha nas obras. hein, Sempre cara? existiu. Hoje Só eu não sei muitas se vezes não eram cobrados, não era fiscalizado e quando teve, isso assustou todo Ei, mundo. galera, tudo bom? Imagina a correria. O pessoal descendo já, então tá, tudo bem. Daí a gente fez algumas instalações, algumas adequações. Né? Sim. Aqui. E em empresas menores, assim, às vezes é difícil de tu encaixar na cabeça do dono da empresa, né? De querer... Assim, eu entendo porque às vezes, né? Orçamento, enfim. Exatamente, assim, ó, no Brasil, a gente tem muito média e pequena empresa, né? Assim, bem pequenas mesmo, às vezes familiares, né? E fica realmente complicado de estar investindo nisso. No geral, as soluções, elas são muito simples. Elas podem ser baratas. Às vezes o pessoal complica umas coisas que são simples. Mas precisa de alguém para orientar, né? Então, precisa do investimento. Com não certeza. adianta. E depois também, assim, é que eu digo, né? Que nem adestramento de bicho, assim. Não é que você vai pagar um professor, o professor vai lá e vai ser aquilo pro resto da vida. Você, como dono ali, né? Como pai e mãe de pet, tem que continuar com as atividades e com esse incentivo. Incentivo, né? Tem uma constância ali para que aquilo vá se fixando como cultura da empresa. Como cultura, tu sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso. Aquele dia a gente foi conversar contigo e eu fiquei pensando, né? Quanto de fato é algo que tem que estar intrínseco na cultura de uma empresa que vai trabalhar com isso. Não, e como a gente falou no off antes, né? Questão de segurança, quando a gente fala segurança do trabalho, parece que vincula só o trabalho. Mas a gente teria que pensar de uma forma mais segura na própria vida casa, da gente, vida, assim, né? É no trânsito, é absolutamente Lavar a tudo. louça, aquele de ter o exemplo de lavar a louça. Achei tão simples, né? Lavar a louça, botar uma luva. Aquilo é o equipamento de segurança de quem lava a louça. Achei muito interessante. Várias pessoas têm alergia, por exemplo, a um tipo de sabão, coisa assim. Aí... Eu comecei a pensar no meu ramo, que não tem nada a ver com construção civil, né? Onde que tá os meus perigos, assim, né? O que pode, tipo, essa parte ergonômica? A parte ergonômica, com certeza. Total. Olha só, onde tem riscos escondidos que o pessoal não dá bola, né? Gente, cabeleireira. Cabeleireira tem muito problema no ombro, nas costas. A pessoa passa o dia inteiro de pé com o braço pra cima. E movimentos repetitivos também, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que as pessoas não dão bola. E cabeleireiro normalmente é autônomo. Daí não vai ter nenhuma lei obrigando que alguém cuide daquela parte. Então, se a gente tivesse isso como cultura de todo mundo se cuidava mais. Sim. E nesse caso, vamos fazer um caso hipotético aqui. Um salão de beleza, que você comentou. Geralmente, o que acontece? Tem cabeleireiros que tem o salão de beleza, mas tem ali profissionais, às vezes, autônomos, né? Não são funcionários, Sim. né? Existe uma fiscalização que vai lá cuidar desse tipo de... Cobrar esse tipo, ou deveria, enfim, né? Na prática, a teoria é outra, né? Na prática, a teoria é outra. O que acontece? O que a lei traz que essas pessoas... Então, primeiro a parte jurídica. As pessoas têm que ter um contrato entre elas. Alguém é contratante de alguém. Sim. Né? E, então, se tem um contrato de um terceirizado... A pessoa que contratou é responsável por esse gerenciamento de riscos. De forma bem breve e resumida, assim, né? Independente de ser um CNPJ que está sendo Então, contratado. se a gente for trazer para obra também, tá? O microempreendedor individual está dispensado... desculpa. Microempreendedor individual está dispensado de ter PGR e PCMSO, tá? Mas se ele for contratado para uma obra, então, sei lá, um eletricista, um encanador, que normalmente é terceirizado em obra, quem é contratante... deve fazer o gerenciamento do risco dessa pessoa. Olha só. Então, não está dispensado. Quem está dispensado é o MEI sozinho, que vai prestar serviço pouco em cada casa. Entendeu? Então, ele está dispensado de fazer o dele, mas não dispensa o contratante de gerir esses riscos. Esse risco. Olha só, então o dono do salão tem que cuidar Aí, donos desses de salão. Não, interessante, né? Mas é algo bem, bem interessante mesmo, porque às vezes passa o tempo, a pessoa... Tipo, nunca teve... Por exemplo, a minha mãe, ela foi cozinheira, né? De
40 quilos de guisado, vamos dizer aqui. Sim. Então, tipo, ela desenvolveu problema no braço, problema no ombro, aqui, Sim. assim, dores incessantes do volume de 10 anos ali Movimento trabalhando. repetitivo, tempo. E eu acho que nunca teve nenhuma conduta de, olha, talvez fazer assim, ou faz assim, descansa, sei lá, qual seja o protocolo. Exatamente, eu ia falar sobre isso agora, porque assim, enxergar o risco, né, fazer esse inventário do que é o risco, às vezes é muito fácil tu enxergar o que tá errado. Mas e como que tu resolve? Como que tu resolve de uma forma econômica para a empresa, porque às vezes a empresa não tem para investir, né? Então, como que você resolve isso? É por tempo de descanso? É incluindo uma ferramenta? E aí você faz a avaliação do investimento junto com a empresa? Em quanto tempo vai se pagar? Para ver que aquilo vale a pena? Né? Então, eu gosto muito dessa parte. Assim, quando as pessoas me perguntam com o que eu trabalho, eu digo eu resolvo o problema. Porque a gente faz o que tiver que fazer para resolver o problema, né? Eu não vou estar só... Não, tem problema no ruído aqui. Opa, tá aí, como é que resolve? Ah, não sei. Ah, isso é com o engenheiro mecânico que faz a proteção da máquina. Isso não... Sabe? Não. Eu gosto de resolver. Mas aí existe tu vai criar um protocolo para cada empresa, para cada situação. Sim, para cada situação. Porque depende do ambiente, depende da ferramenta que eu tenho, pessoas, depende das do pessoas. valor. Tipo, um exemplo muito básico que a gente ainda estava falando da cabeleireira. Uma cabeleireira que ela treina. Ela vai estar muito mais propensa a não desenvolver nada, porque ela treina a musculatura dela, do que alguma que tem. Do que alguma que não treina, né? Então, o descanso dessa pessoa que não treina talvez tenha que ser maior do que a pessoa que treina. Muito relativo, é muito individual. Na verdade, tu puxa uma coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho, mas que impacta diretamente nele. E tu sabe que essa parte da ergonomia, a gente tem pós-graduação em ergonomia, mas a minha mãe, ela também é formada em educação física, né? Então, a gente sempre trouxe essa parte da ergonomia também ligada com algum profissional bem da área, né? Legal. Mas que interessante. Legal. Gostei desse assunto, vamos voltar nele. Eu vou falar de mais um patrocinador. Hoje nós temos também aqui a nossa parceira e Rede Automatiza. Rede Automatiza, você que precisa de toda a parte de equipamento de monitoramento de câmera, cercas elétricas, movimentadores de portões, enfim, toda a parte de segurança aliada à tecnologia é com a Rede Automatiza. Vocês encontram eles no @Rede Automatiza. Legal esse assunto. Essa questão de... Você falou que é muito relativo para cada empresa, cada situação, né? E aí vocês fazem esse auxílio na hora de atender o cliente, tipo, qual que é a melhor ferramenta, como é que funciona isso? Vocês atendem individualmente cada empresa, então? Essa parte ergonômica, né, a parte de riscos físicos, químicos, biológicos, ela é mais tranquila no sentido de identificar, já está mais manjado para os profissionais de segurança. A parte de ergonomia, ela é relativamente nova nesse quesito. Ano que vem também a gente vai ter a entrada dos riscos psicossociais dentro da segurança do trabalho. Legal. Isso é muito interessante. O pessoal não está preparado para avaliar, porque é muito... Né? Eu vou identificar que aquela situação seria muito cansativa emocionalmente e mentalmente para mim. Mas talvez para o outro não seja. Então, vamos ter que desenvolver formas de avaliar isso que não seja pessoal, né? Não deixar o nosso pessoal intervir na avaliação. Vai ser uma coisa bem interessante. Mas dentro da questão ergonômica, né? A gente precisa de algumas medidas, por exemplo, medidas da pessoa. Então, quando o pessoal pensa em ergonomia, pensa, né, no mousepad com almofadinha, no apoio para o pé, numa cadeira que tem um monte de regulagem. E, na verdade, a cadeira com um monte de regulagem, ela é gourmet no seguinte sentido. Às vezes, uma cadeira que é fixa, ela vai ser ergonômica para alguém que tem as medidas perfeitas para sentar naquela cadeira. Olha só. Né? Então, por quê? Porque a gente tem que estar com as pernas sentadas em 90 graus, a gente tem que estar com as costas retas, a gente tem que estar com... isso aqui tem que ficar na altura da mesa pra gente não ficar com o braço assim, pra gente ficar com o braço sempre pra cima do mouse, pra cima do teclado. Então, assim, todas essas medidas, enxergar isso pra gente é muito rápido, né? Já olha e viu. O monitor tem que ficar na altura dos olhos, pra pessoa não ficar olhando pra baixo, não ficar olhando pra cima. Nossa, é muito detalhe, né? É bastante detalhe. Mas assim, eu tô falando, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sofri tanto tempo com o negócio aqui pra baixo, eu sofri muito de olhar tipo, até comprar um negocinho, porque não era nada de investimento de R$1.000, era tipo 30 pila no Shopee, um negocinho desse mas às vezes coloca um livro embaixo, que alinha o pescoço, só isso. Entendeu? Bota um livro embaixo que resolve.
Coisa simples, né? Nem tudo vai ser muito custoso se não tem. É, exatamente, por isso que eu digo, o que eu acredito que seja muito meu diferencial é isso. Eu enxergo como fazer isso da forma mais econômica possível para que as pessoas realmente deem a chance de ver o quanto a segurança do trabalho pode auxiliar e não ser só um custo. Na verdade, eu percebo muito que tem uma vibe do funcional. O Sou muito funcional, ele tem que funcionar, né? Pra É. ficar bonito, não é pra Não, funcionar. é pra funcionar. Eu Ah, sou arruma muito 4 prática. livros ali na posição, tá certo, e era isso aí. É. E Dentro isso é do- importante, né? Porque isso vai diminuir custo, isso vai ser prático, Não, vai fazer e às vezes, né? assim, às vezes a empresa precisa ver que aquilo funciona pra acreditar naquilo e depois fazer o investimento. Beleza, então a gente vai fazer de uma forma que não vai ser tão bonita, mas vai resolver. funcionar, Vai ser resolver. um livro apoiando, Tá tudo mas bem, tá tudo entendeu? bem. É. Mas vai resolver. E é difícil, às vezes, fazer as pessoas compreenderem uma coisa que não é tangível, né? Que não é, tipo, visível ali. Mas que nem você falou, a longo prazo, quando descobrir, já é Vai tarde ser. demais, né? Daí vai ser tangível, vai ser de bolso, vai ser de várias coisas, né? E aí fazer as pessoas acreditarem nisso a ponto de investir e fazer melhorar aquilo ali agora e não quando acontecer é bem complicado. E as coisas, elas são muito pequenas, a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Vou dar um outro exemplo polêmico também, que o empresário que escutar esse podcast vai me cancelar. Mas é que assim, ó... Tá falando só aquilo que pertence verdade. E outra, né, que a gente tá prevendo alguns gastos que não precisa, né? Então, tipo, o ar-condicionado. Hoje em dia tem aqueles defletor, né? Sim, Antigamente não tinha. é verdade. Gente, porque o vento do ar-condicionado, direto nas pessoas, ele pode causar o quê? Sinusite. A pessoa vai estar sempre doente, tá sempre de atestado, isso tem um custo. E o defletor custa o quê? 60, 70 pila. Pensa. Simples, né? Coisa tão simples. Tão simples, sabe? Bota um pedacinho de madeira ali, então, Sim. Se não tem os 70 pila, É. dá um jeito. sabe? É. Às vezes a organização do ambiente de trabalho, né? O ar-condicionado tá aqui, tem a possibilidade de botar a mesa em outro... Ângulo, né? É. Que não pegue direto. Também coisa simples de resolver. Tá, e se eu quero te contratar? Tu atende empresas a partir de que porte? Todos. Todos. Todos e todos os nichos de trabalho também. Não é específico numa... Não, a gente atende indústria, obra, mercado, loja, qualquer coisa, né? O que acontece? As empresas, a partir de um funcionário registrado, elas precisam ter esses documentos. Aí o pessoal me diz, é porque tal microempresa e empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2 está dispensado disso, está dispensado daquilo. Essa semana até tinha respondido para uma pessoa, né? Não está dispensado dos eventos do E-Social e não está dispensado do LTCAT, que tem que ser assinado por engenheiro ou médico do trabalho, porque o LTCAT é uma legislação do INSS, é uma legislação previdenciária. O que está dispensado é lá na NR1, que é uma legislação trabalhista do Ministério do Trabalho. Não dá para confundir as coisas, né? Então, para enviar os eventos do E-Social, tem que ter o LTCAT, tem que ser assinado por engenheiro ou por médico do trabalho. Então, só aí, tem um funcionário registrado, precisa fazer esse envio desse evento, precisa da informação do engenheiro, né? Então, sempre precisa. Vai A partir precisar. de um Sempre funcionário precisa de um registrado, funcionário. a gente atende todos os portes e todos os nichos de empresa. Que Bom legal. saber. Bom saber, viu só? A hora que eu tiver minha contratada. É. Não, e o pessoal, eu até tô fazendo uma série de vídeos que a gente vai começar, vai ter uma sériezinha ali no nosso Insta, Legal. no YouTube, porque existem formas do empresário fazer isso de forma autônoma. Ele não é obrigado no seu LTCAT, que nem eu falei, tem que ser engenheiro e médico, né? Mas para fazer o programa de gerenciamento de risco, o que diz a norma? É responsabilidade da organização, então é da empresa. A empresa normalmente terceiriza para uma empresa de segurança do trabalho pelo conhecimento técnico, né? Mas a responsabilidade é da empresa. E o GOV, o Ministério do Trabalho, tem algumas ferramentas que auxiliam as empresas a fazerem de forma autônoma, caso queiram, né? Então o pessoal sempre me pergunta, por que eu tenho que te pagar para fazer? Não precisa, você pode fazer. Eu até mando o link lá do Sabe material. fazer? Lê lá e faz e se responsabiliza pela informação, sabe? Então a gente vai criar alguns videozinhos de onde que vai, de como que faz, para o pessoal ter essa oportunidade também. Interessante. Seria o ideal que o empresário desenvolvesse isso por forma própria, né? Elisa, tu tá deixando de ter trabalho. Não, o meu trabalho eu posso fazer de várias outras formas, porque ele é muito mais profundo, né? Mas que o empresário se envolvesse mais nisso e não apenas contratasse alguém, recebesse um documento, guardasse na gaveta ou no e-mail e achasse que é só isso. Até porque daí, bem ou mal, né? Tanto bom quanto ruim, quando tu é empresário, dono,
você também tem a conexão com as pessoas, né? Então, você que pode incluir aquilo dentro da cultura que se faça a lei, digamos Sim. assim, daquilo, né? E não só ir deixando, botar nas costas de alguém, né? É. A responsabilidade. E é aquela história, né? Você paga R$1 pra saber qual parafuso apertar. E os 599 é pra... Exatamente. Então, tu tem o teu conhecimento, tu cobra pra fazer o teu serviço com o teu conhecimento que tu vai tá apta e responsável pelo Sim. aquele documento, né, realmente ser entregue. Agora, o empresário daqui a pouco tem tanta coisa na cabeça pra fazer que não vai ter tempo de adquirir conhecimento para executar isso. Mas eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu acho que tem que ter o tempo. Não, Não, claro, tem que É ter. importante. Até porque né? eu vou te contratar, mas eu sei o que tu vai fazer. Sim. E eu posso dizer, olha, o pessoal, eu conversei desse jeito aqui é melhor. Gente, eu amo, porque tem alguns clientes nossos que eles leem absolutamente todo o documento. Que bom. Tem documentos que tem, sei lá, 30 páginas, mas tem documentos que tem 300, dependendo do tamanho da empresa, né? E tem empresas que as pessoas leem tudo. Eu amo, porque eles me perguntam cada coisinha, até uma oportunidade de melhoria, às vezes, pra mim. Quando a gente precisa explicar alguma coisa, a gente precisa ter muita certeza, então a gente, às vezes, precisa estudar pra poder explicar, né? E pra transformar aquilo numa linguagem mais simples, pra pessoa que não é da área, né? Então, eu adoro. Envolvam-se mais, então. Podem perguntar, Pode mandar perguntar. e-mail. Estou à disposição. Legal, vamos falar do nosso último parceiro aqui, então? Vamos. Nosso Quem tempo- que é o último parceiro? Nosso último parceiro, nós temos aqui a Nova Era. Nova Era administradora de condomínios. Você que Nosso precisa... parceiro também. Aí, ó, parceiro também. Nova Era, você precisando de gestão de condomínios, gestão de serviços, toda a parte burocrática ali, enfim, serviços que tem bastante em condomínios, né? Pode chamar lá o pessoal da Nova Era. É no @, vamos pegar aqui, cadê? Agora fugiu aqui o Nova Era, @novaera.adm. Isso aí. E aí, gostou do nosso papo? Adorei. Ah, que bom, que Adorei. bom. Nós ia ficar falando, ó. E é muito conhecimento também, né? É muito detalhe, né? É interessante porque a gente traz um pouco pro nosso público, né? Essa questão de realmente vá atrás de uma empresa que tenha essa pegada, inclusive, funcional, né? Que tem a Elisa, É né? muito importante, né? Não, e é importante, que nem eu falou, um funcionário só registrado já é necessário Os ter. empreendedores aí, faz favor, vamos pensar né? em si mesmo, que tu Vamos também é um poder- funcionário, e o que né? aconteceu? Quando entrou o E-Social em 2022, o pessoal me dizia, nossa, nunca precisou isso. Na verdade, a legislação é de 78, só mudou a forma da informação Forma, agora. informação que virou eletrônica. É. Só. É brincadeira, né? As pessoas, depois que veio o eletrônico, começa a ser cobrado de forma mais... A fiscalização Rápida, é né? eletrônica. Visão mais eletrônica, exato, mais rápida, Aí é aqui, né? né? Aí antigamente era documental. Ih, até os caras viram aqui, deixa assim, É. sabe? Até porque não tinha perna pra tudo, né? Porque Sim. imagina, são poucos auditores, né? Ah, Agora a gente teve concurso, acho que foram 900 vagas que foram preenchidas. Olha Ainda só. não estão na rua esses Sim, auditores, né? Mas já é um efetivo bem maior. Mas igual, pensa, 900 vagas foi pra todo o Brasil, gente. Não é nada, nossa, né? não é nada. E aí, quando a gente tem um Ministério do Trabalho que ainda tem que estar resolvendo coisa de trabalho escravo em 2024, que é um absurdo, né? Então, acaba que eles não conseguem tá fiscalizando essas coisas que seriam mais simples, que causam tanto dano, mas que ainda são bem mais simples em comparação com isso, né? É, verdade. Vamos aproveitar tu dar os teus canais de comunicação aí da empresa e o Claro. teu, enfim, fique à vontade, hein? Então, o meu @é @eng.elisalemes e o da empresa é @lemes.engenharia. Onde é que o pessoal te encontra no escritório? Como é que é o endereço? Nós estamos na rua Antônio Araújo, 1058, no edifício Prime Office 2, na sala 502. E acho que seria isso. A gente está no telefone também, no 3312-2799. E uma coisa que a gente não comentou aqui, que eu vou aproveitar para fazer um merchan. À vontade. A fique gente à também vontade. trabalha com locação de equipamento, então Ah, cadeira verdade. suspensa, balancinho suspenso, balancinho, jaú, andaime, o que quiserem chamar, né? Sim. E andaime fachadeiro e tubular também. Então, nesse telefone, vocês falam com a Mariane e ela faz Parte de aluguel Já de negocia, equipamento, já já. negocia. isso aí. Você que precisa aí de alugar para sua obra, né? Isso aí. Balancinho, andaime, elétrico ou manual, né? Nossa, Fora que vocês também prestam a parte de serviço de laudos, né? Desse tipo de isso, a gente serviço, faz né? os projetos de linha de vida, bandeja, guarda-corpo e instalação de andaime e cadeira também. Olha aí, ó.
Bom, show de Empresa bola. completa, né, Mores? Empresa completa, né? Do conhecimento técnico ao jurídico. Cada dia mais a gente tem agregado, né, melhores profissionais também. A nossa equipe é maravilhosa. Um beijo pra nossa equipe. E melhores profissionais pra gente conseguir atender mais coisas. E eu acho que eu, como consumidora, eu sou assim. Eu gosto de procurar alguém que resolva o meu problema por completo. Eu não quero procurar uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali, né? Então, a gente procura prestar esse serviço também. Nós estávamos falando no off, né? Já vamos deixar um spoilerzinho daqui a pouco, mas a gente vem treinamentos aí e tudo mais. Isso aí. Treinamentos online, né? A gente tá desenvolvendo. Olha aí, ó. Show de bola. Então tá. Acabamos encerrando por hoje, né? Nosso episódio, né? Já temos o tempo aí estourado. Vamos falar dos últimos... Normal, né? Eu sempre estouro. mas... Vamos falar das nossas empresas, né, que nos oferecem esse episódio. Então, a Alpin, construtora, deixar nas mãos de quem entende é sempre o melhor negócio. A nossa arquiteta Poli, Brusa Amarelo, hoje estava atolada de serviço. Trabalhando, né? Vai ter que pagar uma coca. Arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A nossa produtora, Dani Simplício Fotografias, a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil. Precisou? Seja ágil. A Castanho Home Design, seu ambiente merece mais que móveis, merece personalidade. E por hoje é isso, galera. Então muito obrigada. Muito obrigado. Ó, segue nós lá no Instagram, no TikTok. Isso aí. Dá um tapa no like aí, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Recebendo as informações, @podcast vem cá em todas as redes sociais. Isso aí. Então tá. Beijo. Muito obrigado. Obrigado, Elisa. Tchau, tchau. Eu que agradeço.